em 2 Timóteo 2,15, texto que estou lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ler todos juntos na tela agora com o pastor. Vamos colocar do início e nós vamos ler todos juntos com a igreja e aqueles que estão em casa também. Vamos todos juntos? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Quando o apóstolo Paulo exorta o jovem pastor Timóteo a apresentar-se como obreiro aprovado diante de Deus, com um bom manuseio da palavra da verdade, o apóstolo Paulo sabe o poder que a Escritura tem na vida de uma pessoa e o quanto é importante a Escritura para aquele que é cristão. Se o irmão está com a sua Bíblia aberta, verá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, eu não sei se a equipe me acompanha. 2 Timóteo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da Escritura na vida de um cristão. Ele vai dizer, 2 Timóteo 3, 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Veja o que Paulo está dizendo. A Escritura tem finalidade última na vida de todo cristão de prover ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Imagine um cristão que não medita na palavra de Deus. Imagine um cristão que não guarda da Escritura Sagrada o poder que ela tem para ser o seu livro de ensino, a sua forma de ser repreendido e corrigido, não é? E ao mesmo tempo repreender e corrigir, dando nova direção, dando ao indivíduo, como um crente, instrução em justiça. O que isso produz no cristão? O apóstolo Paulo vai dizer, 2 Timóteo 3, 17, ele estará apto e plenamente preparado, 2 Timóteo 3, 17, para toda boa obra. Quando penso nisso, então, fico tentando entender o que passa na cabeça de cada um de nós quando ouve a palavra verdade. Se nós temos o dever de sermos instruídos na palavra da verdade, temos que guardar a palavra da verdade, a pergunta que faço agora é: o que significa verdade? O conceito de verdade tem sido desafiado e muitas vezes desconstruído ao longo da história da humanidade. A palavra dos filósofos gregos sobre verdade é hoje uma palavra, na minha percepção, um tanto quanto confusa e distorcida. Você veja, por exemplo, João capítulo 18, verso 38, o diálogo que o Senhor Jesus tem com Pilatos, quando vai, antes da sua crucificação, ser avaliado por Pilatos para ser crucificado ou não, ou ser pelo menos por ele sentenciado. Quando Jesus se apresenta, Evangelho de João 18, 38, como a verdade, Pilatos pergunta: o que é a verdade? Quase que como debochando do Senhor Jesus e tentando discutir o que, na verdade, os gregos defendiam como sendo relativo, ele pergunta o que é verdade, como se a resposta já houvesse ele, dentro dele, alcançado. Pensava, quem sabe, Pilatos, que a verdade fosse, cria que a verdade é múltipla opinião, que a verdade é a minha opinião e a sua opinião, então você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um fica com a sua verdade, teremos aqui muitas verdades a serem representadas. Quando Pilatos faz sua pergunta sobre o que é a verdade, na verdade, ele não está procurando a verdade, ele quer afirmar que tem para si uma verdade e ela não é Jesus. Mas a resposta do Senhor Jesus a Pilatos nos deve chamar a atenção. João 18, 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve o quê? Ouve a minha voz. Quando o Senhor Jesus responde isso a Pilatos, certamente ele começa a perceber que é absolutamente contrária à verdade que Jesus ensina, à verdade que ele tem proposta no seu coração, e por isso com facilidade ele lava as suas mãos, se livra do problema, porque ele não quer lidar com outro conceito de verdade que não seja a sua. A grande verdade, irmãos, é que nós não precisamos lutar contra as pessoas e lutar contra ninguém em prol da verdade. A verdade tem força por si só. A verdade, ela tem uma arma que luta por ela mesma e, na verdade, está afirmado nela mesma como absoluto de Deus. A verdade é Deus e Deus se revela em toda a verdade.
A única coisa necessária a cada cristão que procura conhecer a verdade é conhecer a verdade e ser tocado por ela, pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a libertação. A verdade é uma pessoa. A verdade é a unção do próprio Cristo manifesta a nós, os cristãos. Eu queria, antes de iniciar a mensagem temática propriamente dita, pensar com os irmãos o quanto a Bíblia nos fala e nos dá sua visão sobre o que a verdade é para nós. Primeira sentença: a verdade liberta. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Eu queria que você pensasse no que a Escritura diz a respeito da verdade enquanto libertadora. João 8, 32, se o irmão já achou, se estiver na tela, o irmão vai ler comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eu gosto desse texto, irmãos. Apesar dele ter sido muito mal utilizado nos últimos anos, os irmãos sabem sobre o que eu estou falando, e muitas vezes as pessoas colocam esse texto na ideia de que conhecer a verdade é receber uma informação melhor do que a anterior, ou então descobrir um fato que estava oculto, e as pessoas interpretam isso como sendo uma verdade reveladora, e essa seria para eles um novo absoluto ou uma nova visão. O Senhor Jesus está longe desse debate, irmãos, e numa esfera muito superior a este símbolo, quando diz: conhecereis a verdade vos libertará. Para Jesus, a verdade não é uma opinião. Para Jesus, a verdade não é um conflito de opinião ou de ideias. Para Jesus, a verdade não é tão somente expor uma opinião sobre a verdade, concordar ou não sobre a verdade, e isto para Jesus não é verdade, porque a verdade em Jesus é um absoluto. Ele vai dizer, João 14,6, veja, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz mais, ninguém... Quando penso na expressão que caminho e verdade, e diz ele, eu sou... O que nós estamos entendendo é que a verdade é Jesus. O que a Bíblia afirma como solução a toda a humanidade que procura resposta a todo tipo de pergunta, é que só vai ter isso quando encontrar Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. A verdade está afirmada na palavra de Deus, e pela palavra de Deus é demonstrada a todos nós os cristãos. Esta palavra nos foi liberada, por isso do céu revelada e distribuída à sua igreja, para que ela tenha conforto e segurança. Em João 17, o Senhor Jesus, na sua oração pelos seus discípulos, disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. Quando eu entendo então que Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o que eu estou dizendo, irmãos, é que toda a palavra e toda a escritura tem um único objetivo: revelar Jesus, a verdade. O melhor sermão que eu já ouvi sobre isso foi pregado neste púlpito, ainda recente, pelo pastor Lucas, num culto, se não me engano, da manhã, em que ele disse, Jesus é a palavra é Jesus. Com simplicidade, o nosso pastor pegou o mais difícil conceito do Logos e trouxe o conceito dos gregos à terra. Colocou numa linguagem simples para dizer a cada um de nós, Deus só tem um verbo, Deus só tem uma palavra, ela tem nome, nos foi revelada numa pessoa, o nome dele é Jesus. Parece difícil crer nisso, porque nós queremos uma verdade incompreensível, nós queremos a verdade como se ela fosse um enigma, e muitos de nós procuramos uma verdade como se ela fosse uma resposta escrita e traçada filosófica que nos impactasse a vida, como os poemas de Camões ou coisa parecida. Mas a verdade, na verdade, é a mais absoluta revelação de Deus ao homem. Homens perdidos, homens em descaminho, homens em pecados que encontraram Jesus, um Jesus que nos deu na sua palavra a revelação de si mesmo. Por isso então tenho certeza que a primeira verdade que podemos encontrar na Escritura é a verdade o quê? Liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Não há nada pior do que a escravidão, irmãos, de procurar ritos e sistemas religiosos que nos possam salvar. Imagina o nível de escravidão no qual está mergulhado o indivíduo que tem que comprar 1 quilo de sal e acha que aquilo é solução para a vida dele. Imagina o nível de escravidão que está o indivíduo que tem que comprar uma rosa e acha que naquela rosa está uma espécie de unção. Imagina o indivíduo que tem que comprar um vidro de óleo, ou 1 litro de óleo, ou um saco de óleo, ou 1 quilo de óleo, ou 1 litro de óleo, achando que aquele óleo é a sua forma de libertação. Imagina o indivíduo e o cativeiro que vive o indivíduo que compra uma toalha, coloca aquela toalha lá no seu leito de morte, achando que uma toalha pode gerar a solução dos seus problemas. O que eu estou dizendo é que faz todo sentido
pregar à nossa geração e dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Imagine, irmãos, que liberdade tem aqueles que saem daquele monte de velório, daquele monte de velas que tem que incendiar e acender todos os dias, porque tem que buscar uma proteção, uma guarda de um santo ou de uma religião. É um cativeiro, irmãos. Haja dinheiro para tanta vela, haja dinheiro para tanto óleo, haja dinheiro para tanto sistema e religião. Mas veja o que diz a Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Quantas vezes aqueles sacerdotes tinham que entrar no templo, lá no templo antigo, né? Dentro daquelas tendas do tabernáculo, apresentar seus sacrifícios. Eu fico pensando: haja cabrito, haja bode, haja sacrifício. Por isso no Evangelho, o Evangelho muda de direção e diz: conhecereis a verdade vos libertará. É de um cativeiro imenso que a verdade nos liberta. Por isso ela não é um sistema religioso. Ela não é um texto ou um pseudo-texto que se diz, mas ela é a palavra de Deus revelada, apontando tão somente para Cristo, o Verbo de Deus. Segunda verdade que eu vejo a Escritura nos dá e nos coloca como sendo um sentimento a ser interpretado para a igreja sobre o que a verdade é: a verdade santifica. Repita comigo: a verdade, ela santifica. Não só liberta, como santifica. Vá comigo o Evangelho de João, João 17, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? O que João faz? É um trocadilho mesmo, é uma frase bem montada, bem pensada, é o Espírito Santo que fez, mas o que ele está dizendo? Temos uma palavra verdadeira e ela nos o quê? Nos santifica. Como que a palavra nos santifica? Irmãos, é simples. É como se você orasse, fizesse a oração do Salmo 139 e dissesse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me o quê? Pelo caminho eterno. Como é que a gente percebe o caminho mau? Lendo a Escritura. Como é que eu percebo que eu estou em pecado? Lendo o quê? A Escritura. Quando a Escritura diz assim: não terás outros deuses diante de mim, e eu tenho um sistema de idolatria, o que acontece comigo? Eu abandono aquele sistema, porque eu creio que a palavra é o quê, irmãos? A verdade, é ela que me santifica. Quando eu leio na Escritura: não farás para ti imagem de escultura, e eu me livro de todo o sistema de escultura ou de idolatria física, materializada que eu estou cultivando, eu tiro aquilo da minha vida. A palavra santifica, sim ou não? Sim, porque eu tiro aquilo que está na minha vida, na minha prática religiosa, e que não tem a ver com o Evangelho. Quando a palavra diz assim: honra teu pai e tua mãe, eu pratico honra com o meu pai e minha mãe, e eu sigo um preceito do Evangelho, eu sigo e observo o mandamento do Senhor, porque a palavra de Deus é o quê? A verdade. Ela nos santifica, irmãos? Sim, ela nos santifica. Jesus não inventou a roda e não expressou um conceito novo. Ele está explicando o Evangelho para nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu me lembro da história de um grande escultor que montou uma grande exposição de todas as suas obras. O camarada era um grande artista com muitos talentos, né? Ele pintava quadros, fazia a arquitetura, né? Fazia tapeçaria, fazia de tudo. Mas era também o artista um grande escultor. Era um bom escultor. E ele colocou naquele dia todas as suas grandes obras e todas as suas grandes peças de arte para a multidão, e abriu sua exposição e lá ficou. Ele queria perceber qual de suas obras impactava aqueles que estavam visitando a sua exposição. Olhavam para os quadros, tapeçarias, algumas coisas que ele fez de projetos de arquitetura e desenhos. Ele fez muita coisa. Mas de repente, no meio de toda aquela exposição, o que notou o grande expositor é que as multidões estavam todas em torno de uma grande escultura que estava no centro do salão de artes. Era uma escultura grande, em tamanho real. Em tamanho real. Era um cavalo de pedra. Um cavalo de pedra, em tamanho original. As pessoas foram se aglomerando em torno do cavalo e ficavam ali olhando e encantadas com aquilo tudo, até que de repente as outras obras ficaram vazias, sem pessoas e sem ninguém, e ele se rendeu às multidões e foi para lá para ver o tal cavalo que ele mesmo fez. E ele foi, se aproximou e disse: e o que é que vocês estão vendo aí? Aí as pessoas diziam para ele, o artista: o senhor não vê? Eu falei: eu acho que vi, mas eu quero saber o que você vê. Eu vejo a vida. É uma pedra, mas vê como está vivo. É uma pedra, mas perceba como, olhando para ele, você o percebe em movimento. É como se a pedra nas mãos do escultor ganhasse o quê?
vida. Até que perguntaram para ele, o reconhecendo como autor daquela grande escultura, o que é que o senhor fez para esse cavalo ficar tão vivo numa pedra de escultura, numa pedra morta e sem vida? Ele disse, eu sei o que eu fiz. Eu levei essa grande rocha para dentro de uma grande fazenda. Eu coloquei o cavalo solto ali dentro do curral e deixei ele bem solto. E aquela pedra colocada próximo ao cavalo, eu ficava na pedra olhando para o cavalo. Eu fui retirando da pedra cada parte dela que não se parecia com o animal. Eu fui removendo da pedra tudo que na pedra estava e não tinha qualquer semelhança com o cavalo. Eu não quero comparar você com o cavalo e não me tenha aqui por distorções, eu tenho cuidado com isso, porque daqui a pouco alguém vai dizer, que história é essa, pastor, né? O senhor está me confundindo com um desses animais? Não. Mas se um escultor consegue tirar da pedra sem vida tudo aquilo que não é o animal do qual ele está tirando o seu modelo e a sua escultura, eu fico pensando, irmãos, o quanto Deus vai tirar de nós quando nós olharmos para a Escritura e dissermos assim, Senhor, olho para a tua Escritura, leio a sagrada palavra do Senhor e peço que o Senhor retire da minha vida tudo aquilo que não se parece com Jesus. Amém, irmãos? Quantos pretendem fazer comigo essa oração hoje, dizendo assim, Senhor, retira da minha vida, olhando para a sua palavra, tudo aquilo que não se parece com Jesus. Já parou para pensar quantas multidões vão olhar para você e vão perguntar assim, meu Deus, como um ser humano tão comum, como uma pessoa tão simples tem tanta vida? Como um ser humano comum, uma pessoa comum, um adolescente, um jovem, um idoso, uma pessoa com tão poucos recursos, ou com tanto saber, se parece tanto com Jesus. Você vai dizer, é que todos os dias eu olho para a Escritura e encontro na Escritura tudo que não devo fazer, não devo viver, não devo aceitar, não devo praticar. E eu tiro da minha vida tudo que não se parece com Jesus. E cada dia mais eu vou sendo aperfeiçoado à imagem e semelhança do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que coisa boa se cada um de nós decidirmos aceitar hoje, que é a proposta de nossa convenção, a nossa verdade, a verdade que pregamos, Jesus, ela liberta, mas esta verdade também nos santifica, ela nos torna mais parecidos com Jesus. Terceiro princípio que quero passar aos irmãos é que a verdade regenera. Encontro na Escritura, irmãos, no sermão temático que prego nesta noite, um valor a passar para os irmãos, a verdade regenera. Veja o que Tiago disse, irmão de Jesus, em Tiago 1,18. Tiago 1,18, ele diz assim, segundo a sua vontade, vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua Escritura. Primícias das suas criaturas, criados à imagem e semelhança de Jesus. Quando olho para essa obra que Tiago escreve e fala de cada um de nós, vejo que nós somos gerados, ou seja, regenerados, nascemos de novo pela palavra da verdade. Quem confirma isso? O apóstolo Pedro. 1 Pedro 1,23, não sei se temos na tela, 1 Pedro 1,23. O apóstolo Pedro vai dizer assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Veja que o apóstolo Pedro defendeu a ideia também de que nós somos gerados, aí é a obra da regeneração, pelo poder e pela palavra, está lá, ó, por meio da palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós somos, sim, irmãos, gerados e regenerados pela palavra de Deus. O quarto princípio que encontro na Escritura, irmãos, é que a verdade protege. Já leu Provérbios 30, versículo 5? Provérbios 35, Salomão dizia, toda a palavra de Deus é pura. Palavra de Deus é pura, mas ele diz, escudo é. Como ela é arma, irmãos, para nós pelejarmos. Como a palavra de Deus é arma para nós nos defendermos. Quando o tentador chegou para derrubar Jesus com sofismas e palavras, o que Cristo fez? Ele resistiu com a palavra. A palavra de Deus é o que, irmãos? Ela é escudo para todos aqueles que nela confiam. O que diz o Salmo 91? Abra sua Bíblia, vamos lá rapidinho. Salmo 91, a gente lê, passa por ele, mas se esquece às vezes do que o conteúdo deste Salmo nos quer ensinar. Eu estou com a NVI, Salmo 91, diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do poderoso, do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Versículo 4.
Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontra o quê? Refúgio. Agora, aqui o texto. A fidelidade dele será o quê? A fidelidade dele será o quê? Escudo e broquel, escudo protetor. Do que ele está falando? Da palavra de Deus. A sua versão vai dizer, a sua palavra, a sua verdade, aquilo que ele deu, aquilo que ele disse tem condições de cumprir, é para nós um escudo e proteção. O sentido desse texto nos mostra claramente que quando temos a palavra de Deus, ela é para nós, todos os cristãos, segurança e proteção. Por que ela nos protege? Porque ela é escudo e proteção, mas ela é espada e ação. Veja Efésios 6:17. Efésios 6:17, Paulo diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Quando ele diz espada do Espírito, ele logo aplica, ela é palavra de Deus. Pense um cristão com a palavra escudo, e aqui fé, ele crê na palavra, por isso fé. E pense um cristão com a espada, ela é a arma de combate, uma de defesa, a outra é uma arma de defesa, porque a espada também defende, mas ela é também uma arma de ataque. Quando creio e entendo que tudo isso nos está revelado na expressão verdade, palavra de Deus, significa dizer que a verdade nos protege. Quinta coisa que encontrei na palavra, e quero terminar aqui só a introdução do que entendo ser na dogmática, na verdade dos ensinos bíblicos, o conceito de verdade e palavra para nós. Quinto lugar, a verdade de Deus nos fortalece. Veja a primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 14. Primeira de João 2,14. Ele diz assim, eu vos escrevi jovens, estamos numa nova maturidade da igreja, ele vem avançando com a igreja em maturidade espiritual, ele diz crianças, não é? Ele vai colocando fases da igreja, agora ele fala da igreja mais madura. Eu vos escrevi jovens, porque sois o quê? Fortes. E veja onde está a força da juventude na igreja. A palavra de Deus está em vós, e veja, já vencestes o maligno. Que coisa preciosa, irmãos. Valorizem cada domingo desse mês de janeiro com o tema da verdade de Deus, da palavra da verdade, agradecer o Senhor, porque estamos diante de um tema importante, que é para nós libertação, santificação, que é para cada um de nós refúgio e fortaleza, que é para cada um de nós, a expressão é esta, fortalecimento, vigor e condições de ganhar as nossas batalhas. Sejamos gratos a Deus pela oportunidade que teremos este mês, de por 4 domingos, pelo menos a partir de hoje, buscarmos com profundidade a palavra da verdade e entendermos como será precioso estudar e mergulhar nas profundezas da palavra, para que, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, para que possamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra da verdade. E ao pregar os irmãos o sermão desta noite, então eu quero começar agora o sermão. Tudo isso foi preâmbulo, né? Tudo isso foi preâmbulo. Quero começar agora o sermão com um aspecto que é fator determinante para nós entendermos o que a verdade é e aceitarmos o sermão dessa noite como sendo a palavra da verdade. João 14,6. Vamos recitar todos juntos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Leve, irmãos, como primeiro e grande ensino desse sermão, depois de conhecer tudo que a Bíblia diz e o potencial bíblico da verdade sobre nós, o ensino que quero que os irmãos guardem é que a verdade é uma pessoa. É muito importante isso, porque ela livra o irmão de muitas confusões, ela livra o irmão de procurar aventuras, ela livra o irmão de acompanhar e procurar as interpretações mais absurdas e mais equivocadas do texto, que quando o texto nos diz, no Evangelho de João, conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente procura conhecimento, muita gente procura informação, mas distorce a interpretação do Evangelho que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho é uma pessoa, Jesus é a própria verdade. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, João 1,14 diz que ele veio cheio de graça e de verdade, para desfazer toda a obra e toda a ação do inimigo. 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Segundo princípio que eu quero que você guarde como sendo mensagem de Deus. O primeiro, a verdade é uma pessoa. O segundo, a verdade é a palavra de Deus. Quando lhe perguntarem sobre a verdade, você pode confirmar que a verdade é Jesus
E ao mesmo tempo que ela é Jesus, ela é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos revela o Cristo de Deus, o Filho de Deus e a salvação de Deus em Cristo. Por que eu digo que a verdade é a palavra de Deus? João 17:17, santifica-os na verdade, veja, a tua palavra é... Irmãos, não há outro objetivo, o sinônimo é claro, a tua palavra é a verdade. Não é uma frase combinada ou descombinada, é uma sentença bíblica exata, nos dada pelo Espírito Santo, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus nos é colocada e posta pelo próprio Deus, quando pelo Espírito Santo conduziu e controlou todo o processo pelo qual esta palavra chegou a cada um de nós. E veja o poder dessa palavra, já disse isto aqui no culto, o poder que ela tem de ensinar, de repreender, de corrigir e de instruir em justiça todos aqueles que são servos de Deus. A instrução na justiça, irmãos, tem como objetivo único e claro, preparar o obreiro, colocar o cristão apto e plenamente preparado para servir em toda boa obra. Quando ouvimos a pregação da palavra, nós a recebemos pela fé. E quando pela fé recebemos a palavra que entra aos nossos ouvidos, que salta aos nossos olhos e passa a estar em nossos corações, o Paulo disse em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o que, irmãos? A palavra de Cristo. Na versão mais antiga diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Segundo princípio, cremos e defenderemos nessa noite que a palavra de Deus é a verdade, que a verdade é a palavra de Deus. Terceiro e último princípio, eu quero terminar o sermão aqui, na parte mais difícil dele. A verdade liberta, porque a verdade é Jesus. Concluo o sermão aqui e quero aplicar o último ponto. A verdade liberta, porque a verdade é Jesus. Uma pessoa enganada estará triste. Uma pessoa iludida estará aprisionada em mentiras, desiludida nas ilusões das mentiras que lhe contaram. Mas quem conhece a verdade, Jesus Cristo afirma, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A verdade, irmãos, nos livra da mentira e ao mesmo tempo nos liberta do cativeiro das trevas. Agora, por que afirmamos que a verdade é Jesus? Eu quero terminar o sermão olhando o Evangelho de João, capítulo 8, passando aos irmãos alguns princípios que precisamos tirar do texto. Por isso eu peço que você abra, por favor, o Evangelho agora, e a gente vai à conclusão. Eu já vou aplicar o sermão. João 8, comece comigo no verso 17. O irmão sabe que João capítulo 8 começa com a história da mulher adúltera, que pega em adultério, logo é condenada por aqueles que são seus, que foram trazidas a Jesus, que foi trazida a Jesus por aquelas pessoas para que fosse apedrejada. Jesus então coloca quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não havendo quem não fosse pecador, nenhuma pedra foi alçada contra a mulher. Jesus então disse, eu não te condeno, ninguém te condenou, mas há uma frase, uma sentença, vá e o quê? Não peques mais. Isso causou estranheza às pessoas, porque as pessoas esperavam uma espécie de purificação pelo apedrejamento. E as pessoas queriam, na verdade, a questão da afirmação do pecado. Ela tem que ser apedrejada para que todo mundo saiba que adultério é o quê? É pecado. Começa um grande debate religioso. Irmãos, esse debate é libertador. Não tire os olhos da Bíblia, se você piscar vai perder. João 8,17, veja o texto. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é quem? É o Pai que me enviou. Vamos olhar esses 2 versículos e entender a cena. Jesus está dizendo que Ele é a verdade do Pai. Jesus está dizendo que Ele é o Filho de Deus e a pessoa expressa da imagem do Pai. Aí o pessoal ficou bravo. Por que o Senhor está dizendo que o Senhor é a luz? Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue o quê? Jamais andará às trevas. O povo debochou e disse, você não pode dar testemunho de você mesmo. Você não pode dizer quem você é por si mesmo. Porque se você diz, isto é presunção, e no tribunal que eu estou acostumado a estar, esse tipo de testemunho não vale. Nós só aceitamos num tribunal o testemunho de 2 ou mais o quê? Testemunhas.
Isso estava, irmãos, na mente de qualquer judeu. Qualquer judeu, sabedor das coisas, quereria ouvir o testemunho de alguém confirmado por ele, por uma testemunha e por uma segunda testemunha que dariam a 3 pessoas a fundamentação de uma o quê? Verdade. Nenhum juiz daria uma sentença se não fosse por 3 explicações. Preguei sobre isso no Natal. Eu dizia que olhos viram, ouvidos ouviram e mãos o quê? Tocaram. Eu disse, 3 situações conspiravam para afirmar num tribunal que aquilo é verdade. Por isso João dizia na sua epístola, Jesus é real. Nós o vimos, percebe? Nós ouvimos e tocamos. O assunto aqui é o mesmo. Não saia por aí dizendo que o Senhor é a luz, porque sozinho o seu testemunho não tem valor. Qual foi o primeiro princípio que Cristo levantou para a sua autoridade? João 8:18. Eu testemunho acerca de mim mesmo. Aí veja agora o princípio da autorização da verdade. A minha outra testemunha é quem, irmãos? É o Pai que me enviou. Se para a nação de Israel o trâmite processual é constituído essencialmente de inquirição de testemunhas, e uma verdade só pode ser sustentada pela inquirição de testemunhas, 3 serão necessárias. Deuteronômio 17:6. Depois em casa você estuda isso. Isso é o livro da lei. Também Deuteronômio 19:5. 3 serão necessárias. Quando João percebe que no futuro, não só no diálogo de Jesus com os judeus em João 8, mas no futuro as pessoas quererão o testemunho, o que João faz? João vai para a sua epístola, vai comigo rapidinho na epístola, em 1 João 5:7 ele vai dar testemunho da verdade. 1 João 5:7, ele vai dizer assim, 3 coisas dão testemunho da verdade. 1 João 5:7, 3 são os que testificam no céu. Ele vai dizer, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e os 3 são um. 1 João 5:7 ao versículo 8 ele vai dizer, há 3 que dão testemunho, o Espírito, estão comigo, irmãos? O Espírito, a água e o sangue. Se nós queremos hoje testemunhar o que foi pregado nessa noite, afirmar para a nossa geração, a verdade é uma pessoa, a palavra é a verdade, nós temos que crer que o Deus que disse isso nos está dizendo a verdade. Como podemos provar isso? Num tribunal, na pior da inquirição, com 3 testemunhos. Primeiro lugar, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus confirma e absolutamente confirmará que Jesus Cristo é Deus. O Espírito tem o poder de convencer em 3 dimensões, do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu, Miqueias? Porque que a primeira testemunha tem poder de confirmar, porque ela já tem o poder de decifrar e mostrar absolutamente a diferença entre o pecado e a vida com Deus, porque ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus é que dá testemunho de Jesus Cristo. É o Espírito que testemunha que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E o testemunho do Espírito está registrado aonde, irmãos? Em toda a Escritura Sagrada. Logo ao nascer o livro sagrado, a Bíblia diz que no princípio que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus parava o quê? Sobre as águas. Não há testemunho mais forte do que o testemunho do Espírito. O segundo testemunho, chamamos o testemunho da água. O Espírito, a água. Ao nosso ver aqui, a água trata-se de uma referência ao batismo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está nas águas com João Batista, Mateus 3,17, estando Jesus nas águas, debaixo das mãos de João, a voz do céu dizia, este é o quê? Este é o meu filho, amado em quem? Me comprazo. Ele é meu filho, eu tenho grande alegria. Quem está dando o testemunho do seu filho? O próprio Deus. O que o evangelista João está fazendo na sua epístola é dizer para cada um de nós que o testemunho da água e o testemunho dado nas águas do batismo por Jesus são suficientes para evidenciar e lembrar a todos nós que Jesus é o Filho de Deus. Mas há por fim o terceiro testemunho. Nós temos o Espírito, a água e o que, irmãos? O sangue. Se na água temos o Pai a dizer meu filho, se nas águas temos o Espírito Santo como pomba ali a pairar sobre a cerimônia do batismo, e temos o próprio Filho a ser batizado, temos o testemunho do sangue. Foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus derramou o seu próprio sangue, e a palavra nos diz que o sangue de Jesus é para a nossa purificação e para perdão dos nossos o quê? Dos nossos pecados.
Se faltar qualquer um desses elementos, o sistema religioso é fajuto. Se faltar qualquer uma dessas testemunhas, o sistema religioso é quebrado, entendeu, Francisco? Ele fica bipolar, ou solitário. Por isso nós cremos e temos pregado o Evangelho de Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. Por isso cremos que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Por isso pregamos e defendemos com certeza que o Espírito, a água e o sangue dão testemunho de Jesus. Porque quando os judeus e qualquer pessoa no mundo perguntar pelo testemunho de Jesus, ele diz: eu dou meu testemunho, o meu Pai dá testemunho de mim. Mas veja, há testemunhas suficientes para provarem quem eu sou. A maior delas é o sangue. E a pergunta que eu coloco e faço: por que foi invocado o sangue de Jesus? Porque ele é fundamental para sustentar a nossa certeza de por que nós somos salvos e por que nós não morremos em nossos pecados. Volte a João 8:24 agora. João 8:24. E vamos terminar. João 8:24. O Senhor Jesus olhou para aquela geração após defender o seu testemunho. Eu afirmei o testemunho de Jesus em 3 autoridades para inquirirmos aqui a testemunha da verdade. E ele vai dizer, João 8:24, ele diz assim: eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês o quê? Não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Por quê, Francisco? Porque sem sangue de Jesus não há o quê? Purificação de pecados. É simples assim. Se eles veem que Jesus está aqui e vão com Jesus daqui até a cruz, eles sabem que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o quê? Pecado. Mas se eles vão com as convicções que até então tem aqui, que Jesus é um louco, que Jesus é um lunático, que ele afirma de si o que ele não é e que ele não pode ser afirmado como verdade, o que eu estou dizendo é que toda a ruptura do sistema religioso que eles têm, bum, desmonta. Porque o que eles mesmos defendem em 3 testemunhos, o Espírito já deu. Mas eles estão negando, porque estão diante do Filho de Deus, que vai derramar o seu sangue para perdão dos pecados. Aí você diz: mas isso avança, pastor, no texto? Avança, irmãos. Veja porque os judeus estavam presos. Eles estavam presos de uma crença absoluta de que os mandamentos poderiam salvá-los. O DNA de Abraão era suficiente para a sua salvação. Eu sou salvo porque eu sou filho de quem? De Abraão. Salvação por DNA, por descendência. Misericórdia. O Senhor Jesus vai responder imediatamente aos judeus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, João 8:31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, palavra verdadeira, verdadeiramente serão o quê? Meus discípulos. Simples assim. João 8:31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, palavra da verdade, verdadeiramente serão meus discípulos. E é por isso que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade da palavra, a palavra revelada. Irmãos, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem, irmãos? Ele é a palavra. Isso já está colocado no capítulo 1. E nós já estamos no capítulo 8, mostrando como João está afirmando a divindade de Jesus e a certeza de que Jesus é o único verbo, é a única palavra pela qual Deus se comunica com o homem. Deus não tem outro verbo, irmãos, e nem tem outra palavra. Jesus é o verbo encarnado de Deus. Conhecerão a verdade vos libertará. Os que não creram em Jesus naquele momento mostravam claramente onde estava o seu cativeiro, na mentira que lhes fora contada. Evangelho de João 8:33, acompanhe, 8:33 e 34. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? Eles se diziam livres, não aceitavam a ideia de que eram escravos do pecado. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é o que, irmãos? E se não for purificado pelo sangue que dá testemunho, o Espírito, a água e o sangue, eles nunca verão a Deus. Aí você diz: qual foi a sentença de Jesus para eles? João 8, 41, 42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí veja o triste destino da nação de judeus que estava diante do Messias,
mas não o reconheceu como verdade libertadora. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. E querem realizar o desejo dele. Queriam matar Jesus, por isso o homicídio. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou o que, irmãos? E não se apegou à verdade. Pois não há verdade. Irmãos, aqui é importante destacar o ensino das doutrinas da igreja que nós participamos. Pois não há o que, irmãos? Não há verdade nele. Abra um parênteses e vou terminar o sermão. É triste, sabe, Francisco, ir nos cultos, chamados cultos de libertação, que na verdade são exorcismos de demônios, em que as pessoas colocam o microfone na boca de Satanás, e aquelas pessoas possuídas por espíritos demoníacos falam nos cultos, proferem mentiras e mentiras, e gerações acompanham tudo aquilo que da boca do diabo é ensinado no templo do Senhor. Que libertação há numa igreja como esta? Irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. É escândalo para mim como pastor, olhar um texto como esse, tão claro do Evangelho de Jesus, e ver pastores que ouvem espíritos demoníacos, dão a palavra para o diabo em seus cultos, como se dali verdade alguma viesse. A Bíblia diz, pois não há verdade nele. Termino, João 8,44. Quando mente, fala de sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Meus amados irmãos, eu termino esta mensagem com o mais puro e simples Evangelho de Jesus. Quem é a verdade? É Jesus. Onde pode ser encontrada e será apercebida a verdade do Evangelho de Jesus? Na palavra de Deus, que é o próprio Cristo revelado através da Escritura. Por isso, nos Salmos, nós cantamos e declaramos, lâmpada para os meus pés é o que, irmãos? A tua palavra, ela é o que? Luz para o meu caminho. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue, jamais andará em trevas.